Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos estudar no nosso curso Flexão Pura. Bem, nós já estudamos qual o efeito da torção, do esforço normal, gera em termos de tensões, ok? Agora um outro fenômeno, que é o momento fletor, que tipo de tensão que ele gera na nossa peça. Então, imagina que uma peça está sujeita a um momento fletor aqui, ó, nas duas seções. Okay? Vamos supor que esse momento seja positivo nesse sentido, conforme já fizemos nos diagramas de esforço e momento cortante, ok? Então, as fibras de baixo, percebam ó, que elas alongam, e as fibras de cima, vocês percebam que elas encurtam, ok? Isso vai ser as hipóteses que nós vamos admitir também, e que a seção transversal, ó, uma seção aqui, ó, inicialmente ela estava reta, quando não havia momento, depois essa seção, quando houve esse momento, ela gira. E vamos imaginar que essa seção, quando gira, ela continua reta e perpendicular ao eixo da peça. Essas hipóteses vai fazer com que nós geramos as equações da flexão pura, ok? Assim, vamos imaginar uma seção, ok? Aqui o pontilhado é o nosso eixo X da peça, que está ligado ao centro geométrico, que você já sabe calcular. O Y está para baixo, conforme a gente já viu na aula anterior, ok? O Y para baixo. E o deslocamento, essa peça aqui, conforme esse momento atua, ele se desloca na vertical, na direção Y. Esse deslocamento na vertical nós vamos chamar de V, deslocamento na vertical, que é uma função V de x. Então todos os pontos da peça inicialmente parados, quando se movimenta, eles podem, por exemplo, dependendo da posição do momento, fazer com que a peça desça ou suba. É o V de x. Vamos pegar uma posição y qualquer em relação ao centro geométrico da minha seção, ok? Aqui está indicado, ó. Então, ó, o pontilhado seria a seção inicial e depois que o momento fletor atuou, a seção transversal ela gira, ok? Continua reta, tá? Então o ponto P, inicialmente vertical, vira P', ok? E há um deslocamento paralelo ao eixo X. Esse deslocamento paralelo ao eixo X, eu vou chamar de U, deslocamento na direção X. Então, esse deslocamento U de X, e vou admitir também que esses deslocamentos verticais aqui, e que essa rotação sejam de ordem muito pequena, ok? Se isso acontecer, eu posso estimar essa rotação aqui, que a seção ocorre, como a derivada do deslocamento vertical. Então, é o V' de X, ok? Então, esse deslocamento em x aqui, eu posso aproximar isso pelo arco. Então, esse deslocamento, posso falar que é esse raio vezes esse ângulo. O raio é a posição y. Então, y vezes o V'. Então, o deslocamento é V' vezes y. O sinal menos porque a função u ela é positiva no sentido da esquerda para a direita. E como esse deslocamento foi para trás, você acaba colocando um sinal menos. Então, o deslocamento de um ponto qualquer ao longo da seção é dado por essa expressão aqui, ó, ok? O deslocamento axial nós podemos relacionar com a deformação. Lembra, epsilon era delta L sobre L, mas em termos de função, nós podemos dizer que o epsilon é uma função de x, que é a derivada do deslocamento. Variação de deslocamento sobre d de x. Então, substituindo aqui, ó, derivando du dx, eu tenho menos y v duas linhas. Então, tá aqui, ó, menos y v duas linhas. Derivei essa função. Lembrando da lei de Hooke, ok? Aonde eu tiver epsilon, eu substituo menos v duas linhas y vezes e. Então, tá aqui, ó, essa equação em conjunto com essa nos fornece que a tensão num certo ponto da seção ela é dada por essa expressão aqui, ó. E aí podemos algumas considerações já fazer na flexão em função disso. Aqui está a função deduzida. Naquela seção, E é uma propriedade mecânica, já dita nas aulas anteriores, né? Isso é constante na seção. Isso é a segunda derivada do deslocamento. Isso também é constante na seção. Então, esse termo é constante. Então, o deslocamento ao longo de y, a tensão ao longo de y, ok? Ela varia conforme o y. Se o y é igual a zero, ou seja, no centro de gravidade aqui, ó, a tensão é zero. Pronto.
ou seja, as tensões que ocorrem normais no centro de gravidade, elas são nulas. Essa posição, essa linha é chamada de linha neutra, onde as tensões são nulas. Ou seja, na flexão a tensão é nula nas fibras do centro geométrico da seção. Além disso, outra inserção que nós podemos fazer com essa expressão é que essa expressão varia conforme y. Y varia linearmente, então a tensão varia linearmente. Y positivo, se isso daqui for constante, se y for positivo, suas tensões dão positivas. Se y for negativo, suas tensões dão negativas. Então, uma grande inferência que a gente faz com essa equação é que quando houver um momento lá, se houver um momento, ok, gera-se tensões que faz com que trechos, fibras da peça se alonguem, tracionem, e fibras se comprimem, ok? E independe de Z, ou seja, nós pegamos um ponto nessa fibra aqui, Z igual a B sobre 2, ou Z igual a menos B sobre 2, os valores das tensões são as mesmas. Essas são as consequências das hipóteses admitidas, ok? Aí, como já fizemos nas aulas anteriores, o momento em Z ele pode ser relacionado pela relação de equilíbrio com tensão mediante essa expressão, segunda aula do nosso curso. Assim, isso, com essa expressão deduzida anteriormente, a gente pode trabalhar aqui e finalmente substituir m de z sigma, sigma o que é? Essa expressão, está aqui, menos z, v duas linhas de x, vezes y, mas já tem um y lá para a equação de equilíbrio. Então a gente fica com um y ao quadrado. Isso é constante na seção, isso é constante na seção. Sai fora do integrando. E justamente quem fica no integrando é essa relação geométrica já conhecida por vocês, que é o momento de inércia Z, o IZ, que é o momento de inércia. Então, finalmente, m de Z é dado por essa constante vezes I de Z. Isso daqui, confrontando com isso, chegamos à conclusão que a tensão na tensão em x é o momento vezes o y dividido pelo momento de inércia. Olhem que é uma expressão bastante correlata à da torção, só que com grandezas, ao invés de momento torsor, momento fletor, ao invés de momento polar, momento de inércia em relação a um eixo. Essa expressão é a fórmula da flexão pura, é a expressão clássica que se usa na flexão pura. Ok? Então, por exemplo, se o momento for positivo numa seção, como imagine aqui uma seção T, se o momento for positivo, conforme já convencionado nossos diagramas, ok? E você entra com um sinal aqui, Então, se esse momento é positivo, IZ é sempre positivo. Então, se isso é positivo, ok? Nós temos centro de gravidade, o nosso Y positivo para baixo, lembram da aula passada? Então, pontos de Y para baixo são positivos. Então, momento positivo, isso positivo, fibras para baixo do centro geométrico com Y positivo. Tudo isso dá positivo. Então as tensões para baixo do CG são positivas. E o valor máximo acontece quando esse Y for a maior distância entre o CG e a sua fibra. Então, nesse ponto, tem os maiores valores de tensão de tração. Ok? E para cima, mesma coisa, substituiria Y, só que negativo, porque está contra o eixo Y. E aí, substituindo aqui, daria negativo, e o valor máximo na fibra mais superior. Então, teríamos nessa fibra a tensão máxima de compressão. E aí, varia linearmente, então está aqui a distribuição da tensão devido à flexão, ok? Lembrando que aí, na posição do centro geométrico, a tensão é nula, que a gente chama de linha neutra. Caso o momento seja o contrário, nesse sentido, lembra que eu sempre falava, momento assim traciona em cima, isso é claro. Esse momento agora vai ser negativo do diagrama, então aqui vai ser negativo. Isso sempre é positivo. Então quando o Y tiver uma fibra inferior, no lado positivo, negativo com positivo dá negativo. Então pontos para baixo do centro geométrico vão dar tensões negativas, com o máximo na distância mais longa. Então, tensão de compressão máxima dá na fibra mais inferior. E no ponto mais acima, mais negativo, negativo com positivo, dá positivo.
então as fibras acima do centro geométrico dão tração. Então, para o momento nesse sentido, as fibras superiores ao centro geométrico tracionam e as inferiores comprimem. E a linha neutra continua no centro geométrico. Então, aí é só um exemplo do que acontece para um material. Ó. Isso representa o centro geométrico. Ó, percebam que ó, as fibras de cima estão sendo tracionadas, as de baixo comprimidas, porque eu estou exercendo momento tracionando em cima. Agora, ó, momento tracionando embaixo, ó, momento tracionando embaixo. Olha que esse quadradinho, ó, ele alongou porque ele tracionou. Então, essas fibras até o centro geométrico são alongadas, e esse valor máximo de alongamento se dá nas fibras mais inferiores, ou seja, a maior tração está aqui, e aqui em cima, ó, encurtou, e a maior tensão de compressão daqui. Encurtou, compressão, alongou, tração. E na região do centro geométrico aqui da minha peça, eu tenho tensões nulas. É como se nessas fibras elas não alongassem nem encurtassem. Isso é o que acontece na vida real da mecânica. E aí, com aquela equação, nós podemos fazer nosso projeto. Descobrir, na seção mais crítica, as tensões maiores, tanto de tração e de compressão, ok? TI e TS são as distâncias máximas inferior e superior em relação ao centro de gravidade, já que as tensões dão maior nas fibras inferior e superior, nos pontos mais longe, nós podemos calcular simplesmente as tensões nesses pontos mais longínquos. E aí, obter a tensão maior, tanto de tração quanto de compressão, e comparar com as suas respectivas tensões admissíveis de tração e compressão, que são propriedades do material. Ok? Aqui está um exemplo. Então, nós temos essa viga engastada e com esse momento atuando aqui, ó, certo? E aí ele fala que esse material ele tem uma tensão admissível, é um material feito conforme o fabricante lhe forneceu, fala que a tensão admissível é 5 kN por centímetro quadrado. Ele te vendeu essa informação e é uma propriedade intrínseca do material. Você não pode ter tensões maiores que esse valor. E aí ele te dá aí você vai e constrói com essa peça essa estrutura. Chumbada aqui, ó, essa seção aqui trapezoidal, chumbada, presa aqui, livre aqui, e por algum motivo tem um momento atuando assim. Aqui está a seção transversal, o momento, ó, esse momento é esse daqui, e aí eu quero calcular qual que é o maior momento para que a minha peça não tenha tensões maiores que 5 kN por centímetro quadrado. O procedimento sempre é, primeiramente, calcular o diagrama, se precisa do momento, porque o momento é relacionado com a tensão. Então, vocês têm que lembrar a aula de diagramas, de momento, né, e de cortante. No caso específico, a gente precisa calcular o de momento. E aí, aqui está o eixo da minha barra, né, só estou representando o eixo. E aí, se vocês calcularem a equação do momento, vai dar uma equação constante positiva de m. Toda a seção está submetida a um momento igual a m. Flexão pura, só tem momento, de momento positivo m, ou seja, toda a seção ela é crítica com valor m. Okay? O segundo passo é calcular o centro geométrico e o momento de inércia da minha seção trapezoidal aqui. Ó. Aí usamos o conhecimento da aula anterior, okay? Vou dividir aqui em geometrias básicas, vou definir um sistema auxiliar, vou calcular o centro geométrico, conforme já dito nas aulas anteriores. Ok? Eu só preciso efetivamente calcular o momento de inércia IZ, porque essa peça, o momento é MZ, então eu preciso do IZ, então eu só preciso calcular o momento de inércia IZ. Aqui está o centro geométrico, eu descubro que ele está a 14 centímetros daqui de cima, ok? Eu calculei anteriormente. Ou seja, é comum colocar a distância do centro geométrico em relação à fibra superior e inferior. Então, se aqui tem 14, a peça toda tinha 24, aqui tem 10, porque esses vão ser as distâncias em relação às fibras inferior e superior. A segunda coisa que eu preciso é calcular o momento de inércia, eu preciso calcular o IZ. Okay? Então, eu tenho as três regiões aqui, ó, 2 triângulos e um retângulo, aqui está a fórmula do teorema dos eixos paralelos,
Ok? Aí eu preciso calcular o centro de gravidade em relação aos respectivos centros geométricos locais. Ok? Fazendo esse procedimento aqui, ó, confere, o momento de inércia Z em relação ao centro de gravidade, o vermelho aqui da peça, dá 25.344 centímetros a quarta. Essa é a segunda parte, que é obter o centro de gravidade e o momento de inércia. A terceira é fazer análise de tensões. A fórmula da tensão é o quê? Momento vezes o y em relação às fibras, né, do centro de gravidade em relação às fibras, e z. O momento é justamente quem eu quero calcular. Vamos calcular então as tensões, a tensão maior na fibra inferior, na fibra mais inferior, neste ponto aqui. A distância daqui até aqui é 10 centímetros positiva. Eu entro com sinal positivo porque está do lado positivo do eixo. Então, tensão na fibra mais inferior é o M, quem justamente eu quero calcular, vezes o Y, 10 centímetros, dividido por Z que eu calculei. Cuidado com as unidades, né? Aqui está centímetros, aqui está centímetro a quarta, fique muito atento com as unidades, ok? É fácil errar por unidade. E isso daqui, então, tem que ser, isso deu positivo. O momento é positivo, né? Ó. O momento é positivo. Então, ele entrou com sinal aqui positivo, o Y entrou com sinal positivo, e Z sempre positivo. Isso, ou seja, essa fibra inferior vai dar um valor positivo, ou seja, um sigma de tração. Então, eu vou comparar com a minha tensão limite de tração, que foi dado do fabricante de 5 kN por centímetro quadrado. Já está em centímetro quadrado, então o momento vai sair em kN centímetro. Então, ó, isolo esse M, M vai ser 5 vezes 25.344 sobre 10. Então, na fibra inferior, para que a tensão seja menor que 5 kN por centímetro quadrado, eu tenho que ter um momento menor que 12.672. Quando eu olhar a fibra superior aqui, ó, faço o mesmo procedimento, só substituo o Y superior, é a distância daqui à fibra mais superior, que dá maior tensão. Essa distância é 14, negativa porque eu estou contra o eixo. Isso vai dar um valor negativo, ou seja, apontando que aqui em cima está comprimindo. Ok? Então, eu modularizo isso e comparo com a tensão máxima de compressão em módulo. Comparo isso com a tensão máxima de compressão em módulo. Okay? E aí eu preciso de um momento dessa ordem. Então eu preciso para o projeto, ter essas duas condições garantidas, que o momento seja menor que isso e menor que isso. Então, para que essas duas condições sejam garantidas, eu preciso que o meu momento seja menor que 9.041. Então eu falo que o maior valor que eu posso aplicar é o próprio 9.051. Posso aplicar valores menores, mas o maior é esse. Garantido isso, eu garanto essa condição de restrição e essa condição de restrição. Aqui está o valor. Se vocês voltarem com esse valor de momento e substituir agora no problema, vocês vão calcular as tensões que aconteceram efetivamente, já que você vai aplicar esse momento, na fibra inferior e superior, e aí você teria em qualquer seção transversal aqui, porque é constante, né, ó, as tensões dessa ordem de grandeza aqui, ó. Ou seja, lembra que o material podia resistir até 5 kN por centímetro quadrado? Na realidade, ele tem um alívio aqui, ó, né? Ele está com uma tensão de tração no máximo de 3,6. Okay? Um segundo exemplo, mais simples e rápido, aqui ó, é dado um perfil padronizado, e nesse perfil padronizado eu vou aplicar um momento de 400 kN. Okay? Então eu quero aplicar esse momento de 400 kN, ok? A fórmula de tensão é o quê? M sobre I, né, vezes Y máximo. É costume representar esse IZ sobre I máximo como um W, que é o módulo de resistência. Isso é uma propriedade geométrica. Ó, eu passo esse Y máximo para o denominador, eu fico com IZ sobre I máximo e eu chamo isso de WZ, que é o meu módulo de resistência, que é uma propriedade altamente geométrica. Então, no fundo, eu posso dizer que essa tensão é o momento dividido pelo módulo de resistência. Aí, eu quero estabelecer que essa tensão aqui seja máxima que 150, seja no máximo igual a 150 megapascal, que é a tensão admissível. Então eu igualo isso daqui à minha tensão máxima, que é 150 megapascal, ou 150 vezes 10 a terceira quilopascal. Esse é o momento que está atuando lá, então eu preciso de uma propriedade geométrica daquele perfil,
que atenda a isso, que dá 400 dividido por 150 mil, que dá isso daqui, ó. Então eu preciso de um módulo de resistência que seja esse valor aqui. Mas o que isso daqui, ó, esse daqui. Mas aí eu vou numa tabela de perfis de padronizados, por exemplo, essa estabelecida pelo livro, e aí eu quero escolher um modo de resistência que seja maior que isso daqui, daquele respectivo perfil que eu escolhi. Aí eu procuro aqui, ó, eu tenho essa propriedade na tabela. Ó, o meu WZ é o meu WX. Então para cada perfil geométrico, para aquele perfil geométrico, com geometrias, alturas, larguras indicadas padronizadas, eu procuro um WX que atenda aquele valor ali, ó. Aqui, ó, tá vendo que está multiplicado por 10 a terceira, então eu só tenho que procurar um W maior que 2.670. Ó, esse poderia ser, esse poderia ser, esse poderia ser, esse poderia ser. O mais econômico seria esse daqui, ó, 2.710, porque já o de baixo, ó, é inferior. Então eu escolheria o perfil mais econômico, 2.710. Então eu poderia escolher esse perfil I510-143, aí eu teria o perfil mais econômico que atendesse esse perfil. É lógico que eu poderia escolher um acima, mas aí eu estaria não otimizando efetivamente a escolha.